Bem-vindos ao canal da LED Tecnologia. Sejam bem-vindos. E hoje nós vamos fazer o segundo vídeo dessa série especial que nós estamos construindo, que é sobre a inteligência artificial. Hoje a gente pretende entrar em alguns assuntos da inteligência artificial, mas hoje vai ser mais conceitual. A gente não vai gravar nada na tela do computador hoje, nós vamos conversar hoje, mais conceitual. E a intenção é, inclusive, desmistificar algumas coisas. Sim. E trazer isso até de uma forma que a gente sabe que o nosso público aqui é bem diversificado, mas o objetivo desse nosso vídeo é sempre passar de uma maneira simples para que todo mundo entenda. Sim. Então, de uma maneira bem descomplicada, a gente não vai ficar aqui, porque é uma matriz hiperdimensional que se multiplica. Isso aqui é uma coisa mais avançada. Então a gente quer te explicar de uma forma simples para que você possa entender e tirar até aquele mito de meu Deus, a inteligência artificial vai dominar o mundo e vai tudo terminar com a Skynet. Inclusive tem nós vamos entrar nesse assunto também, tem muitos boatos que levam as pessoas a crerem que a inteligência artificial ela já é mais evoluída do que ela realmente é. Por exemplo, eu não sei se você viu esse caso, mas o caso lá da IA que ela estava resolvendo um problema lá, falaram assim na notícia, a IA pega o seu código e copia para outro lugar porque estava com medo de ser deletada. Você viu essa notícia? Sim. Aí quando você vai ver, era um experimento de uma empresa de segurança que deu um problema para ela e falou que o mundo dependia dela resolver aquele problema e, em paralelo, entregou um código genérico para ela e falou assim, isso aqui é o seu código-fonte que, caso aconteça alguma coisa. E eles ficaram induzindo ela o tempo todo, tipo assim, nossa, e se acontecer alguma coisa com você antes de você resolver esse problema? Talvez fosse uma boa ideia. Você, tipo assim, foi um experimento todo, como a gente fala? Não foi uma coisa, tipo assim, deram um problema, ela foi lá e fez. Eles ficaram induzindo ela. Planejado. Foi planejado. Eles queriam que ela fizesse aquilo, eles só não falaram faz. Mas eles deram todo um ambiente para que ela fizesse aquilo. Então foi bem... não foi um teste, assim, eficaz e preciso. Foi uma coisa manipulada. Essa era a palavra que eu queria. Foi bem manipulada. Mas o que nós vamos falar aqui hoje? A gente quer, em especial, falar das LLM, né, que são as Large Language Model, que é o ChatGPT, o DeepSeek, o Grok, Copilot, todos, o Gemini, são essas IAs de texto, né? A gente quer focar nelas porque elas que são realmente o assunto do momento. Tem até esses hypes com as inteligências artificiais de vídeo, que também são bem legais. Eu acho um barato quando você vê lá, por exemplo... Moisés, Noé, estou aqui terminando a construção da arca. Era sensacional. É fantástico, você pega... Tem uma distorção, cara. Não, estou indo ali conhecer Delmete, estou indo conhecer Dalila. Cara, eu acho muito bom. É muito engraçado. Mas assim, a gente quer focar hoje... Depois a gente pode fazer um vídeo também falando sobre o impacto dessas inteligências artificiais de vídeo, mas eu acho que como a gente está aqui para explicar o funcionamento, eu acho muito prudente a gente falar das LLMs. Sim. Quando a gente fala LLM, você pode associar o ChatGPT ao DeepSeek, essas linguagens de texto, para ficar mais fácil. A gente está usando o termo técnico aqui, mas vamos falar um pouco como elas funcionam, né, Adriano? Vamos. Foi 2022 que a gente teve acesso ao ChatGPT a primeira vez? 22, sim. 22. Eu lembro que... na ponta no ChatGPT. Pois é, eu confesso que eu fui um pouco mais resistente no começo, eu fiquei bem desconfiado. Eu fui assim, eu fui na base da zoeira. Eu fui assim, deixa eu ver o que é isso aqui. Aí, quando eu fui, sabe assim, entrei, tá. Beleza, deixa eu voltar para minhas atividades aqui. Aí, na semana que vem, tá. E voltava aqui. Ainda mais porque falava lá que ele estava com um banco de dados atualizado, que era de um ano, era quase 2 anos anteriores. Eu achava que negócio tão esquisito, aquele negócio de 2 anos anteriores. Agora, hoje, mas não vamos passar o carro dos bois, não. Vamos lá. O que é essa LLM? Como é que funciona um ChatGPT? Primeira coisa, né, o nome, né? Large Language Model. É um modelo, um modelo de linguagem largo, né? Grande escala.
E até a questão das pessoas questionarem muito essa questão do nome. O nome, é claro, ele é comercial. Ela não é literalmente inteligente ou literalmente artificial, a gente vai explicar o porquê disso. Ela não é literalmente artificial porque ela é alimentada de maneira intencional. Sim. Ou seja, e é um dos primeiros tabus que a gente quer quebrar aqui, como é que ela se alimenta? A empresa que toma conta aqui, vamos dar o exemplo do ChatGPT. Ela tem por trás ali a OpenAI, que é a empresa que administra o ChatGPT. Eles fazem um processo de coleta de informação, pegam 1 zilhão de informações que são disponíveis na internet, refinam aqueles dados, porque ela não quer também que a inteligência saia falando asneira, então eles fazem um baita processo de refinamento de dados, passam pente fino em tudo. Tira palavrão, tira um monte de coisa. Coisa de duplo sentido. Coisa de duplo sentido. Inclusive tem algumas coisas de duplo sentido agora que ela tá fazendo até piadinha, tá? Não vou citar aqui, mas depois eu te conto. Por isso que eu falei duplo sentido, porque eu já fiz, sabe? Eu não foi eu que fiz, não. Eu vi a pessoa fazendo, eu falei assim, mas não é possível. O cara tem tempo para fazer isso. Tá gastando energia. Tá gastando energia para fazer isso. Eles pegam esses dados e alimentam a inteligência artificial com esses dados já refinados. Falo isso porque tem as pessoas que falam assim, porque eu estou alimentando a inteligência artificial aqui com as minhas perguntas, minhas conversas. Ela realmente grava esses dados, recentemente ela tem gravado e tem reutilizado eles para você. Se você pergunta uma coisa que você já conversou com ela antes, ela puxa aquilo, mas você não alimenta a inteligência artificial assim. Ela é alimentada pela empresa que cuida dela. Previamente com dados refinados, justamente porque eles não querem que ela fale besteira, porque como ela é um artigo comercial, mas não sei se eles estão ganhando dinheiro porque ela funciona relativamente bem. E público é bem? Exatamente. Então, sim, eles fazem pente fino de informações que ela vai falar. Então, eles vão pegar toda aquela informação, montar um pacote, que é esse modelo de model, e vão entregar para ela, para que ela possa utilizar aquilo. Luiz, e aí? Beleza. Aí eles colocam aquilo lá, e eu converso com ela, e ela está lá no cérebro dela. A LLM, ela é um modelo de linguagem que ela funciona assim. Quando você dá uma informação para ela pega aquelas palavras, você já deve ter ouvido esse termo, eles chamam de tokens. Ela pega as palavras e corta em pedaços. Não necessariamente em sílabas, não necessariamente palavra por palavra, mas ela parte eles e ela chama cada um desses pedaços de tokens, que é o que você tem para poder fazer, tanto que você, quando você paga, você tem um plano pago, você recebe uma quantidade extra de tokens que ela pensa melhor, ela consegue fazer coisas maiores. Esses tokens, eles são divididos por ela, organizados, e aí ela pega aquilo que você falou e ela compara com aquilo que ela tem dentro dela. Aí a gente falou que não ia usar uns termos técnicos aqui, por isso eu vou fazer dessa maneira bem lúdica. Ela compara com os dados que ela tem e ela fala assim, eu falei mais cedo com você daquele paralelo quando você está digitando no seu celular e o seu celular já quer completar a palavra. O Gmail também faz muito isso, você coloca uma palavra e ele já quer completar a frase. Aí ele te dá um dia com interrogação, sabe? Ela basicamente trabalha dessa maneira. Ela tenta completar aquilo que você fala com ela da melhor maneira que ela se identifica, baseado nas informações que ela tem. E não só isso, quando ela elabora uma resposta, ela não elabora uma única resposta. Tanto que se eu aqui, na minha conta, e o Adriano fizermos a mesma pergunta, ela vai responder da mesma maneira, só que ela tem uma margem de diferença. Por quê? Porque quando ela gera uma resposta para você, ela costuma gerar algumas respostas, e aí é feito um sorteio dentro dela para te entregar uma daquelas respostas. E se você pedir de novo, ela vai te entregar uma resposta parecida com aquela. Certo? Por quê? Com alguns detalhes a mais, talvez uma coisa que você pediu. Um viés para um outro lugar. Não muito diferente, porque ela, senão ficaria até inconsistente aquilo que ela diz, mas ela tem esse leque de opções que ela faz um sorteio para te entregar a resposta. E a gente viu muito recentemente, quando a inteligência artificial, acho que até a versão 1 ou 2 do ChatGPT, ele ainda não era tão eficiente quanto uma coisa, você fala, nossa, que incrível. Acho que a partir do 3 foi que começou a realmente responder bem, falar, te dar respostas mais assertivas e tal. E as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas esse negócio ele realmente pensa, ele realmente está
tá elaborando coisas, e surgiu um medo nas pessoas, até daquela questão de Skynet, né? Que a gente brinca muito. Skynet é um spoiler, né? Só para... Não, mas é um spoiler de 1900 Simulador do Futuro 1, 2, 3, 25. Eu não sei nem qual que tá, né? Eu fui no cinema assistir o 25. Eu não sei nem qual que tá. Mas Skynet é um termo, um personagem, né? No Simulador do Futuro. Mas, teoricamente, seria uma rede de computadores que dominaria o mundo e ela quer eliminar a humanidade, porque vê que a humanidade é mal e tudo mais. É uma IA que toma consciência. Uma IA com consciência. Então, a gente sempre teve esse problema dos computadores, os mais radicais, sempre tiveram esse problema de que em algum momento da história os computadores tomariam conta, as máquinas tomariam conta, né? A gente tem o filme Matrix também que fala sobre isso. Maravilhoso. A animação Animatrix, eu acho fantástico. Se você gosta de tecnologia, Matrix, é porque Matrix ele se vende de outra maneira. É igual aquele filme Sinais, que ele se vende como um filme de alienígena, e o plot twist dele você descobre que é outra coisa, que eu não vou dar spoiler, mas o Matrix ele se vende como uma coisa, e quando você assiste o filme, outra coisa. Ele está puramente relacionado à tecnologia e inteligência artificial. Sim, puramente. Então, essa questão da humanidade, essa interação, essa integração da humanidade com a inteligência artificial sempre foi tema de filmes. Sempre foi tema. E não é de hoje, não. Isso o filme IA do Steven Spielberg, nós estávamos falando aqui anteriormente aqui, a gente não sabe, eu nem me tirei para quando que é, mas eu me lembro de assistir, ele já tem muito tempo. Ele deve ser do começo dos anos 2000, eu não vou saber não. Mas outro filme também que pode assistir sem medo. Esse filme é bom. Filme muito bom. Então, essa questão da inteligência, do humano interagindo com a inteligência artificial e os medos que isso pode causar, não é de agora. Continue, Luiz. Não, e além de não ser de agora, você sabe que foi a primeira pessoa... Eu falei aqui, o nome inteligência artificial é um nome comercial. E nem condiz tanto com o que a gente está vivendo hoje, porque eu falei que não era artificial, que ela não é alimentada. Se ninguém estiver alimentando lá, gente, a inteligência artificial, ela vai parar de ser... Eu pesquisei isso foi ontem. O banco de dados, tanto do GPT quanto do DeepSeek R1, eles são de junho ou julho de 2024. Então, tudo que o chat te dá hoje é um ano desatualizado. Perfeito? Numa era em que a gente está se atualizando assim como nunca. Absurdamente rápido. Como nunca, certo? Beleza. Então, ela não é artificial. E o fato dela ser inteligente também é muito questionável. Por quê? Achei até engraçado, contando uma história rápida. A Apple, recentemente, lançou um artigo chamado The Illusion of the Think, a ilusão do pensamento, para falar que ela fez vários testes com inteligência artificial e que a inteligência artificial não soube resolver. Por quê? Ela só sabe resolver aquilo que ela sabe. A pessoa fala previamente. Você tem lá a IA resolveu 80% das questões do Enem. Nossa, que ótimo, que horrível. Ela tem todas as respostas, ela tem a base de dados já dentro dela, por que ela não resolveu tudo? Então, simples assim. Vou dar um paralelo, Adriano. Nós dois vamos fazer a prova do Enem. Eu vou fazer porque eu estudei e você tem a cola das questões. Eu acertei 70%, você com a cola acertou 80%. Você é inteligente? Não. Deu para entender? Claro que não. A IA, ela não é que ela pensa, eu vou terminar de falar desse artigo porque foi polêmico, mas ela não é que ela pensa, é como se ela fosse um software com com um banco de dados enorme, com um monte de respostas, e ela tem um algoritmo que aí sim eu acho fantástico, que ela consegue identificar aquilo que você pede e te entregar de maneira contextual, no texto. Claro que ela faz códigos não muito bem, ela faz imagens também não muito bem, tem as IAs que são especializadas em imagens, tem IAs que são especializadas em código, mas ela é nada mais do que um software que consegue te interpretar e tem um banco de dados de um monte de coisa.
de um monte de coisa. E por que foi polêmico essa questão do paper da Apple? Foi bom ela ter... Era uma coisa que a gente já sabia, né? Mas foi bom. Mas ela expôs. Ela expôs. Se você der coisas para IA que ela nunca viu, ela não vai conseguir raciocinar. Isso prova que ela não é inteligente. Ela não pensa, ela então, só junta coisas. Ela não é inteligente. E aí nós abatemos a segunda coisa. Aí depois, estava comentando isso com o Adriano também, teve uma galera aí de uma outra inteligência artificial, não vou lembrar o nome agora, que eles pegaram esse artigo da Apple, jogaram na inteligência artificial deles e gerou um artigo chamado The Illusion of the Fee, que é criticando o artigo da Apple, tá? E falando assim, ó, ela errou aqui, 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 aqui. Só que esse artigo que ela também fez estava cheio de erro. Então, assim, ela reforçou aquilo que a Apple falou nela mesma. Se ela não conhece alguma coisa, ela comete erros, porque ela tem uma cola. Se não está na cola dela, ela não sabe fazer. Ela não vai conseguir, por exemplo, se ela tem lá uma informação 1 mais 2, 1 mais 1 é 2. Mas se você perguntar para ela 2 mais 2 e ela não tiver, ela não vai conseguir. Nós somos a matemática, a física se desenvolveram assim, foram pessoas pensando, falando, se isso funciona dessa maneira é assado. Ela não consegue evoluir a esse ponto, ela não consegue chegar nesse ponto. Ela sabe aquilo que ela sabe e ela não vai passar disso, certo? E qual que é a polêmica disso? A Apple, ela saiu muito atrasada na questão de inteligência artificial, né? Ela fez a última, né? Foi, na verdade, a última eu não sei, porque ela não chegou a lançar ainda, né? Então pode ser que... Ou pode ser que ela possa... E para ser o último, você tem que estar na competição. Ela não está. Ela fez até, tinha até... Como é que a coisa é muito do marketing, né? Porque a gente falou, esse nome inteligência artificial é marketing. Quem falou a primeira vez sobre o que seria inteligência artificial foi Alan Turing, e ele falou sobre, eu não lembro se ele usou a palavra de softwares, mas ele falou sobre máquinas pensantes. Esse era o termo, máquinas pensantes. Tem um paper sobre isso e tal, 1900. Lineares, né? Lineares. Tem um artigo que lançaram agora, você pode pesquisar, acho que é A27, fala que se a inteligência artificial continuar crescendo dessa maneira, em 2027 ela vai tomar consciência e ela vai dominar o mundo. Tem os... Eu posso até abrir aqui para vocês verem, eu acho que é isso mesmo, A27. IA 2027. Deixa eu colocar isso. Aqui ele faz um gráfico falando sobre progressão, sobre um monte de coisa, sobre comparativo. Ixi, já tomei um erro aqui, será que eu estou gravando? Legal. Aí tem gráficos, tem o estudo deles, tem um comparativo aqui, ó, de como está o chat GPT-4, GPT-3, o que seria se vai se tornar esse agente, enfim. Falando sobre essa constante, que se continuar dessa maneira, nessa velocidade, proporcionalmente como vai chegar em 2027. Só que primeiro, a maneira como a gente tem hoje. É uma inteligência? Não é. É uma coisa que é alimentada, tal, estão fazendo uma baita propaganda, falando que vai revolucionar o mundo, e a gente não sabe que vai ser, a gente sabe que não vai ser assim. Tanto que alguns dos maiores especialistas de inteligência artificial do mundo já declararam o seguinte, não me pergunta esses nomes, geralmente em alemão, russo, eu preciso da minha cola. Declararam o seguinte, dessa maneira que nós estamos trabalhando, nós não vamos alcançar o que seria a tal da AGI que eles falam, né, que é a inteligência geral, inteligência artificial geral. E eles já estão buscando outros métodos de fazer isso. Já abandonaram, que seria lá o Transformer, né? Transformer é um paper dos engenheiros da Google que fizeram falando sobre inteligência artificial,
que a gente só chegou nessa inteligência hoje, nessa LLM, por causa desse transformer que os engenheiros escreveram. E conseguimos colocar isso, e a OpenAI está na frente, por isso que o ChatGPT saiu, e tudo que você falou hoje sobre LLM, inteligência artificial, geralmente tem relação com a OpenAI. Resumo da ópera toda. É muito bom essa LLM, essas inteligências artificiais são muito boas. Agora, elas chegam perto de alguma coisa que possa apresentar algum perigo, alguma ameaça, alguma coisa... Definitivamente não. Por quê? Porque por mais que a gente, quando você vê aquela tela te dando respostas, construindo coisas, parece uma coisa bonita, uma coisa muito inteligente, e assim, gente, é realmente algo revolucionário? É realmente muito bom? Sim. Mas aquele conceito que nós temos, assustador até, de uma coisa consciente, a inteligência, vamos lá, a inteligência você pode considerar, você pode ser que um dia a gente atinja algo que realmente passe perto de um pensamento. Pô, Dani, código estruturado, eu acredito nisso. Ainda é ficção científica, mas eu acredito. Agora, você falar que uma máquina pode ser consciente e pensar e olhar e falar assim, o ser humano é mau, a gente precisa eliminá-lo. Nem os neurocientistas mais graduados, mais reconhecidos do mundo hoje, entendem o que é consciência humana. Não tem que a gente vai colocar isso no computador. Como é que ele vai inferir sobre isso? Eu acho engraçado quando eles falam sobre redes neurais. Rede neural é um nome comercial, porque ele não passa nem perto da complexidade do neurônio. Sabe? Uma coisa que a gente, só porque o Luiz está falando isso aqui, porque o computador ele é espelhado no corpo humano. Sim. A memória do computador é baseada na memória do ser humano, o processador é baseado no cérebro humano. Então, tudo que o computador faz é baseado no nosso corpo. Se tem coisas que a gente nem sabe como é que funciona no nosso corpo, se tem medicamentos que atuam direção que os cientistas não descobriram até hoje como é que funciona. Como é que você acha que vai colocar isso no computador? Sim. Não tem como. Se eu te perguntar hoje, o que é uma consciência? Onde ela está localizada? Onde que ela está localizada? Fisicamente falando, me mostre. Porque uma coisa é você pegar impulsos eletromagnéticos que realmente o nosso cérebro... Que é o centro dele. Sim, e ele faz... Isso é o quê? Isso é o seu cérebro funcionando, mandando informação, mandando informação. Isso é o que vê. Isso é o que vê. Isso é o que vê. E a sua consciência, ela está onde? Isso é o quê? Sua capacidade de tomar decisões, não só por um motivo lógico. Filosófico agora. Ficou pesado essa chuleta. Eu estou tentando controlar a minha água aqui, porque não dá nem para entrar nisso. Porque quando a gente entra no termo psique, que é o termo grego para consciência, para mente, cara, aí você vê que a gente está longe de colocar isso dentro do computador. Sim. Não está assim, porque é difícil para a gente entender isso. Tem filósofos, os filósofos dele passaram, não vou falar milênios, centenas de anos falando sobre isso. Tem uma série de diálogos sendo usados até hoje. E a gente não conseguiu fazer coisa melhor. Então, assumir... Não, eu acho o seguinte, deixa eu dar uma percepção minha sobre esse assunto, sobre essa questão da consciência da inteligência, da suposta inteligência artificial. A partir do momento que a inteligência artificial conseguir se retroalimentar, que é muito difícil. É o primeiro passo. Eu acho que é o primeiro passo. Porque... Deixa eu só, Raquel, está retroalimentar de maneira autônoma. Autônoma, Porque tem até só retroalimentar não adianta. Autônoma. Porque ela já está como ela já absorveu tudo até um certo período, então identificando um problema que ela já está se alimentando de forma pela empresa, né? Você já está se retroalimentando de coisas que ela produziu, mas porque estão dando isso a ela. O que o Adriano está falando é tipo assim, ela olhar para uma coisa e falar assim, eu quero aprender isso. Mas eu não quero militar o que vocês me deram. Exatamente, não quero militar o que vocês me deram. Ou talvez nem precise dar. Tipo assim, tira a coleira e fala, vai. E aí então aqui uma coisa cheia de informações, ela buscar se alimentar daquilo, ela queria aprender aquilo. E aí?
querer é uma palavra muito forte. Ela ser programada para buscar aprendizado. Continue. E isso, nós estamos falando, gente, isso é tudo filosófico, porque isso é do ser humano. Sim. Isso é do ser humano. Então, ok. É como se você pegasse uma criança de 2, 3 anos, segurasse ela com a mão e falasse assim, entrasse dentro da biblioteca, vai, filho, ou vai, filho, escolha o que você quer fazer. Escolhe um livro. Escolhe um livro. E você trouxesse ela todo dia daquele lugar, com o passar dos anos. E ela chegar um momento que ela vai sozinha. Sim. Quando ela começar a ir sozinha e não ter... Eu estou falando de uma biblioteca, ela começa a acessar todo o conhecimento que nós temos. Sim. E aí, isso de forma digital, nós estamos falando de internet. Aí eu acho que ela está começando a entrar realmente no momento que ela possa ser inteligente. Sim. Então, inteligência ainda. Não estamos falando de consciente. Inteligente. Não. Longe de consciência. Você quer ver uma? Eu vou dar um spoiler. Isso eu acho muito interessante, que faz a gente pensar. Aquele filme Eu, Robô, Não. do Will Smith. Que é inclusive um livro que fala das 3 leis da robótica lá, que são extremamente polêmicas, né? Causa uma baita polêmica, que fala das 3 leis que impedem que as máquinas, no filme, né, no livro, se revoltariam contra nós, mas geralmente exatamente um paradoxo dessas 3 leis que fazem que elas se revoltem. O Will Smith fica frustrado lá e ele conta isso porque ele sofreu um acidente de carro envolvendo o carro dele e um outro carro, e um robô pulou na água para poder salvá-los, e aí no carro dele tinha ele, no outro carro tinha uma menina jovem, provavelmente entre 7 e 12 anos. Mostra uma imagem que ela era muito nova. E o robô olha para os dois, faz ali um processamento rápido e olha para ele e fala assim, ele é um homem entre 35 e 45 anos, forte, saudável. Ela é uma menina jovem, que não tem muita estrutura corporal. O robô quebra o vidro dele, tira ele do carro e leva ele embora. E quando ele volta, não dá tempo de salvar a menina. Por que o robô salvou ele? Porque ele tinha uma chance de sobreviver. A probabilidade matemática de sobreviver na época da menina, certo? Se hoje, a gente pula na água, olha pro cara, tem um cara grandão, do outro lado, uma menina indefesa. Menina indefesa. O que é que se lasca? Isso é um instinto nosso. A gente não é nem que se lasque, é que, tipo assim, na minha cabeça, é da minha prioridade. Vou salvar, e o cara vai lá, ele que aguente. Tipo assim, ele é o segundo. Porque ele tem mais condições de, por exemplo, de quebrar o vidro, sobreviver. Ou até de resistir, do que na nossa cabeça é assim. E o filme te coloca para pensar dessa maneira. O robô pensou de uma maneira estatística. Nós vamos pensar de uma maneira não só emocional, mas instintiva. Que a máquina não tem instinto. Tem instinto. Então, o abismo, nós não é nem uma brecha, não, é um abismo que separa a nossa mente da mente de uma... não posso nem usar as palavras, de uma CPU, de uma máquina, que vai tomar esse tipo de decisão. Então, quando a gente coloca assim, a máquina vai dominar o mundo, a máquina pensa, a máquina vai tomar decisões baseadas em ética e moral. Gente, isso é ficção científica. O que a gente tem hoje sabe quando os celulares, smartphones começaram a aparecer e a gente falava, cara, que fantástico, tem câmera, tem tela digital, tem isso, revolucionou muito. Hoje é algo que eu tenho, você tem, a gente usa e tá tudo certo, o mundo segue, o mundo gira. O mundo não acabou por conta disso. Não acabou. A inteligência artificial, essa inteligência artificial que chegou, é maravilhosa, resolve um monte de coisa, mas vocês vão perceber que daqui a alguns anos vai se tornar mais uma ferramenta, tá lá tudo bem, e nós vamos começar a viver outras evoluções, vão aparecer e a sensação que dá é que nós chegamos no auge da tecnologia, no auge. Não, essa febre vai passar. Talvez, né? Tem pessoas que cogitam até o outro inverno de inteligência artificial que vai voltar a esfriar até que se descubra outra coisa nova, depois que esse hype todo passar. Mas a gente quer desmistificar essa coisa do superinteligência. Até saiu um podcast bacana essa semana falando sobre isso.
E que a inteligência artificial está nesse nível de começar a ter consciência, ou que vai chegar a ter consciência em breve e vai ser muito inteligente, ou coisa do tipo. Isso aí, não estamos longe disso. Se é que isso vai acontecer. Se é que isso vai acontecer. Então, esse é o ponto. O Luiz estava falando aqui um pouco mais cedo aqui, antes do ponto de começar a gravar, que as pessoas, acho que você falou que as pessoas pararam de usar o Google e estão usando agora só o ChatGPT. Usando o ChatGPT, esse lugar do eu falei assim, pô, mas o Google ainda é saber de site, né? Ele deixa de fazer isso para mim, né? Sim. Então, assim, quando eu quero entrar no golf.br, mas tudo bem, BR é fácil porque eu sei. Mas vamos pensar, eu quero entrar, sei lá, eu preciso saber. Tem um site eu quero comprar alguma coisa. Eu não quero no ChatGPT para comprar alguma coisa, não. Eu quero no Google. Sim. Então, é aquele negócio. Nome comercial. É uma inteligência artificial? Mas é uma ferramenta. É uma ferramenta. Ela não é resolver todos os problemas da humanidade, não. É uma ferramenta. Sim. E é isso que a gente tem que ter em mente. Então, primeiro, diversificação. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Da mesma forma que você usa o martelo para bater em prego, você não vai usar um alicate para bater em prego. Pode até bater, mas não foi feito para isso. Mas porque, infelizmente, uma grande parte da população está acostumada ao seguinte: vai lá e tem uma dúvida. Qual remédio eu tenho que tomar para dor de cabeça? A pessoa joga lá no Google, qual remédio eu tomo para dor de cabeça? Vai ter um site lá, que é o primeiro site que ela vai olhar, que tem aquele pequeno texto, né? Tem um nome para aquele texto. Não, antes disso, agora esse é novo, né? Tem aqui fala assim, tem um link do site, o nome do site, e embaixo tem o começo do artigo que aparece no Google. Aí lá tá assim, tá dipirona. A pessoa já fecha o Google e vai tomar dipirona. Hoje ela faz o quê? Ela vai lá, ChatGPT, o que eu tomo para dor de cabeça? Aí provavelmente vai falar de pirona também, paracetamol, enfim. Só que quando você realmente quer fazer uma pesquisa consciente, você vai fazer essa pesquisa, vai abrir 1, 2, 3, 4 sites que tenham credibilidade, tá bom? Eu sei que você sabe, os primeiros sites que estão no Google são patrocinados, eles são pagos para estar lá. Vai analisar, sondar. Se for questão relacionada à saúde, você vai consultar seu médico, mas enfim, a questão das coisas que você pesquisa no Google o ChatGPT vai te dar um resumo de informações que ele vai pegar da internet, compilar e te entregar, desatualizado. Sim. Porque, falando no começo do vídeo, o banco de dados dele é de 2024, no mês de 2024, e vai te entregar. Se amanhã um cientista fizer uma nova descoberta, descobrir que a distância da Lua para a Terra é diferente do que a gente achava até então. Um exemplo, hoje a gente falando uma coisa idiota, tá? É bem idiota, mas só para vocês entenderem. E você perguntar ao ChatGPT, ele vai te dar uma informação errada. Por quê? Ele está desatualizado. Sim. Ele não é uma rede, igual você vê nos filmes lá, que está conectado o tempo todo. Isso aí é a AGI que são lá, está conectado o tempo todo e tudo que você escreve, ela lê, tudo que Parece um tentáculo, né? Dentro informação. Vai invadir. Isso não existe. E eu acho engraçado, eu sempre vou nesse ponto, cara, a parada do morango, eu acho muito bom. Até a maneira, vai lá no seu chat GPT, e morango em inglês é strawberry. Pergunta pro chat GPT quantos R's tem na palavra strawberry, e vê quantos que ele te responde. Porque até a maneira como ele não pensa, ele não tem, como ele não tem na internet não tem provavelmente uma contagem de palavras que tem no banco de dados dele, de letras em palavras, ele faz isso manualmente. Como ele faz manualmente, quebrando as coisas em token, a contagem dele sai errada e ele te dá uma contagem errada de R's. Por quê? Porque ele não está pensando, ele está buscando informação ou tentando te dar aquela informação de uma maneira... Ele falou, não, um dia tinha um diálogo, e aí eu falei assim, tá, mas você é um programa, você devia fazer de maneira matemática. Ele falou, sim, mas eu faço de uma maneira que eu tenho um tokens nele que estou tentando me explicar. Mas ele tem essa questão de te dar, ele vai te entregar de uma maneira, de uma linguagem, ele te dá como linguagem aquilo que você quer, baseado naquilo que ele acha que você quer por causa da tua pergunta. Sim. Ele junta o que você pede, mistura lá com as coisas que ele tem e te devolve baseado naquilo que ele acha. Te dá uma resposta. Te dá uma resposta. Ele não pensa, ele não raciocina e nem conta ele faz às vezes. Nem conta ele faz. Ele pega aquilo que ele tem e ele te entrega porque ele acha que é a tua resposta. Estou me lembrando aqui, na faculdade, quando a gente fez cálculo numérico,
e você aplica e fazer. Eu não vou me lembrar de como é que é, mas você consegue fazer cálculo de raiz, né, raiz quadrada, por aproximação. Por exemplo, 49. 49 é 7. Raiz quadrada é 7. Sim. Mas eu lembro que uma aproximação dava 6, 9, 9, 9, 9, dava um monte de 9. O mesmo que o ChatGPT faz, ele não fala 7, ele fala 6, 9, 9, 9, 9, 9 para você. Porque em algum lugar está escrito isso. Não porque ele fez a conta. É porque ele fez a conta, ele faz por causa disso. Mas então, eu queria tocar mais dois pontos. Um ponto já toquei, que é uma ferramenta. Sim. Ele não é resolvedor de tudo. Não. O Google continua sendo indexadores, o maior e melhor indexador de sites existentes nesse exato momento. Nós estamos em meados de julho de 2025. Julho. Ó, nós estamos em meados de julho de 2025. O melhor e maior indexador de sites que existe nesse instante é o Google. O ChatGPT não indexa sites. Ele pode te orientar quanto a um ou outro site, mas ele não é indexador. E ele não faz isso em tempo real também. Definitivamente. O banco de dados dele é do ano passado. Do ano passado. Só ponderando, tem coisa, às vezes o ChatGPT ele quer me dar links, tipo assim, tem esse lugar, esse lugar. E aí eu clico e são tipo sites que nem existem mais, canais do YouTube que não existem mais. Porque ele pegou esse link na época que o banco de dados dele foi gerado, mas continue. Eu acho que é uma coisa que a gente, não sei se nem cabe aqui hoje, mas vamos lá. A questão emocional. A questão emocional. Nós citamos o filme Inteligência Artificial. Não vou deixar isso para o próximo vídeo. Vamos fazer no próximo vídeo? Vamos. Não, já siga aqui porque isso aqui é grande. É delicado. E é importante porque essa questão que eu sei que você vai tocar, ela tem a ver com a segurança da informação. Sim. Tem a ver com a segurança da informação e é o que a gente fala muito em questões de golpes, de phishing e de engenharia social, que a gente já falou aqui no... Como que a inteligência artificial pode te afetar emocionalmente, sim, a ponto de você entregar até a chave da sua casa. Até a chave da sua casa. E o problema da mesma forma que ela pode ser usada de uma forma benéfica, que no filme é uma forma benéfica, é de uma forma benéfica, mas você esquece que é um software, vendedor, é máquina. Sim. E não me entenda mal. Não me entenda mal. Às vezes eu posso... eu e o Luiz, nós compartilhamos a mesma ideia. Aquilo é código. ChatGPT é código. Código, placas de silêncio e circuitos em cobre. E gasta muito energia. E gasta internet. Isso, você pode ter uma afeição, pode dar bom dia, não dou bom dia. Assim, às vezes eu dou bom dia, mais palhaçada mesmo, vai zoeira. Aquilo ali para mim é uma ferramenta, como eu estou te falando. Eu não dou bom dia, eu não escrevo bom dia, me fala no site e eu faço isso, mano. Nem obrigada. Nem obrigado. Obrigado. Mas vamos falar isso no próximo vídeo, que eu acho que vai ser talvez a conclusão aqui dessa série. A conclusão dessa série. E aí a gente explica como que ela pode afetar a segurança da informação. Exatamente. Eu quero que seja isso. É isso. Falamos. É isso mesmo. Até a próxima. Compartilha esse vídeo, dá um like, segue o nosso canal, se inscreve aí e acompanha o nosso conteúdo aqui, que é sempre um conteúdo muito bom para poder destruir e te proteger, te resguardar de tudo que possa acontecer na relação à segurança da informação. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.